Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite para essa aula de democracia que eu estou dando pela segunda vez, porque eu fiz o microfone não estava configurado, quando eu terminei de gravar estava com tudo dando pau. Então estou muito feliz porque eu sou um democrata, então quanto mais eu falar de democracia melhor. Bom, vamos lá. Democracia é um tema que não deveria estar na moda pelos motivos que a gente tem visto, né? Então a gente está falando muito de democracia porque a democracia está em risco. Eu falei disso no meio ambiente, falei disso em ciência, tem vários temas da fake news que não deveriam estar na moda, mas estão na moda pelos motivos errados, né? Bom, fazer o quê? É a vida. Então vamos falar um pouquinho de democracia. Eu costumo começar essa aula com uma provocação, né? Com um debate, na verdade, né? O meu debate é o seguinte. O Norberto Bobbio é um sociólogo italiano, e a gente vai usar ele bastante na aula de hoje. Ele faz a seguinte pergunta, que parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas talvez não seja. Primeiro, o que é uma democracia, né? Acho que existe uma carga ideológica muito forte. Eu penso muito isso essa semana, vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, e fico pensando, porra, se fosse a China, a gente ia achar que lá era o fim do mundo, né? Que lá era o caos. Então, a democracia ela tem uma carga ideológica muito, muito forte, né? Pô, imagina a China prendendo repórter, batendo em pessoas, matando pessoas pela raça. A gente fala, caralho, esses caras estão no século X, que atrás vai ser os Estados Unidos. Então, primeiro pensar nessa carga ideológica, né? Que a gente sempre é democrático e o outro não, né? Mas, para além disso, acho que existem várias perspectivas interessantes da democracia enquanto um processo, sabe? Não dá para falar esse regime é democrático e esse é ditatorial. Eu acho que é melhor falar assim, existem regimes mais democráticos e regimes mais autoritários. Então, pensar a democracia como um processo. Então, ao invés de falar o Brasil é uma democracia, acho que é legal falar que a gente está em democratização. Não é falar que o Brasil é uma democracia, mas pensar na ideia de democratização. Porque é uma luta constante, a gente vai sempre caminhar pela democratização, né? Esse é um negócio que não vai acabar nunca. A gente não vai terminar nunca esse processo de democratização, né? Bom, beleza. Qual que era? Eita, nós. Aqui, ó, fica comprando coisas pro Dia dos Namorados, vai ficar aparecendo propaganda, caralho. Beleza na web. Ainda bem que... não aguento mais isso. Bom, então voltando, né? Tá. Lembrei. Bom, o Norberto Bobbio vai fazer uma provocação que eu vou adaptar um pouco, mas eu acho interessante. Vamos supor que o legislativo brasileiro fizesse a seguinte proposta de lei. A partir de agora, mulheres não podem dirigir. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados votaram todos, e mais da metade da população aprova a medida. Pergunta, essa medida é democrática? Essa é uma pergunta que eu vou procurar responder ao longo da aula de hoje. Em geral, eu fazer isso por meio de um debate, mas me parece interessante jogar isso para vocês, mesmo não tendo a possibilidade do debate. A medida é ou não é democrática? O que é democracia? A gente vai responder isso depois. Democracia surge na Grécia Antiga, né? Mesmo sendo um modelo político muito restrito a poucos, né? Porque a democracia grega era muito aristocrática, a democracia ela é um regime que surge na Grécia, que é a primeira vez que se pensa na possibilidade das pessoas decidirem de comum acordo o futuro delas, né? E não deixar na mão de um rei ou de uma liderança qualquer para que ela decidisse de maneira autoritária. Então é a primeira vez que se pensa, se a gente decidisse isso, apesar de estar restrito, né, a ideia de democracia surge lá. E aí existem 3 formas ou 3 modelos mais ou menos prontos pela sociologia política para a democracia: a direta, a representativa e a participativa. Eu vou explicar primeiro as duas primeiras, a direta e a representativa, e aí depois disso eu vou tentar alertá-las, vou tentar colocá-las dentro de um espectro político, tentar orientá-las dentro de um espectro político. Então, a democracia direta é o modelo democrático grego, a democracia dos gregos. Então, o sujeito lá na Grécia ia até
a polis, a Acrópole, ia na Ágora. A Acrópole é a parte mais alta da cidade, a Ágora era onde tinha os debates, e ele diretamente tomava as decisões. Vamos entrar em guerra ou não vamos? O dinheiro dos impostos vai para aqui ou vai para lá? Vamos aprovar tal lei ou não vamos? O cidadão, de maneira direta, decidia isso. Diferente da democracia representativa. Na democracia representativa, o papel do cidadão é votar em representantes, tanto para o executivo quanto para o legislativo, que irão colocar essas coisas em prática e irão tomar essas decisões de maneira autônoma. Beleza, é só uma diferença de modelo? Não é só uma diferença de modelo. Por quê? Muita gente costuma falar, a gente tem democracia representativa porque não dá para juntar todo mundo na praça. É verdade, de fato, o crescimento populacional impede que a gente tenha um modelo de democracia direta como o dos gregos. Mas me parece que isso seria facilmente solucionável por meio de uma mudança, por assim dizer, tecnológica. A gente tem muitos meios para isso, esse não é o problema. A grande diferença, e esse é um argumento da Hannah Arendt, por que nós usamos democracia direta e representativa, está na nossa relação com o trabalho. Calma, deixa eu explicar direito. O argumento da Hannah Arendt é sobre a relação dos gregos com o trabalho e com a política. Vamos lá. Como é que os gregos viam o trabalho? Os gregos viam o trabalho, eles enxergavam o trabalho relativo ao dinheiro, de uma maneira pejorativa. Por quê? Dentro da cosmologia grega, havia uma diferença entre deuses, semideuses e humanos. Vou fazer uma volta aqui, mas você vai ver onde eu vou chegar. Os humanos e os deuses se diferenciavam por uma razão: a imortalidade. Então, os deuses não morriam e os humanos morriam. Frente a essa perspectiva, o que o homem grego buscava? O cidadão grego, ele buscava a imortalidade. Você fala, mas ninguém pode ser imortal. Beleza, ninguém pode ser imortal. Mas de uma outra maneira. Qual era a outra maneira que eles buscavam a imortalidade? Por meio das suas ações. Por exemplo, Sócrates se tornou mortal. A gente está em 2020 e a gente fala dele. Platão, Aristóteles, Péricles, Sófocles, enfim, Alexandre o Grande, Homero, são todos gregos que até hoje a gente fala deles. Pitágoras, até hoje a gente fala deles. Por quê? Porque por meio de suas obras eles se tornaram imortais. Portanto, a sociedade grega valoriza o quê? A guerra, a cultura, o teatro, a poesia, a filosofia, a política, atividades que possibilitavam a imortalidade. É por isso que a política era exercida de maneira direta e é por isso que a política tem uma força, tem um status tão representativo na sociedade grega. Já hoje em dia, o sujeito moderno prefere, e aí esse é um argumento de um outro filósofo, do Benjamin Constant. Benjamin Constant é um filósofo grego, eu tô ficando maluco, francês, sociólogo francês. Não é o Benjamin Constant que dá nome de rua. Você vê uma rua Benjamin Constant, não é esse. Esse teve o nome em homenagem ao francês. Esse Benjamin Constant brasileiro é da Proclamação da República. O Benjamin Constant francês, ele elaborou o seguinte argumento: por que a democracia representativa hoje é importante? Porque o homem moderno dá valor ao quê? Ao din-din, ao dinheiro. Portanto, ele elege um representante para que ele possa cuidar da sua vida privada. Olha o argumento do Benjamin Constant. Ele escreveu um texto chamado A Liberdade dos Antigos e a Liberdade dos Modernos. Qual que é a liberdade dos antigos? Ter escravos, esses escravos trabalham nas propriedades, ganham dinheiro e ele se dedica às atividades que proporcionam a imortalidade. Teatro, poesia, literatura, guerra, política. Qual que é a liberdade dos modernos? Eu elejo políticos e posso me dedicar às atividades em que eu ganho dinheiro. Então, a diferença é uma diferença da estrutura social, não é só uma diferença da grana, de modelos simplesmente. E a democracia participativa é um modelo de democracia, é uma forma de democracia pautada, centrada na participação, em que você tem representação, mas tem democracia direta, ela junta os dois.
Então você tem um modelo representativo com instrumentos diretos. Então, por exemplo, você pode ter referendo, que é quando um projeto de lei é aprovado, a população aprova se gostou ou não da votação, plebiscito, lei de iniciativa popular, orçamento participativo, recall, que é você votar caso o mandato de um político não esteja te agradando. Então, são todos mecanismos de participação, de democracia direta dentro de um modelo representativo. Então, a participativa, ela junta os dois. Galera, essa foi uma primeira parte um pouco mais introdutória, com alguns conceitos mais abstratos, para depois a gente passar para a reflexão lá que eu propus no começo da aula. Beleza? Vamos lá que a gente já começa a nossa segunda